Nesse vídeo eu quero falar com você que já passou por muitas frustrações, está passando por uma frustração agora, as coisas não têm dado certo, nada tem acontecido e a pergunta que você tem é exatamente o título desse vídeo. E se nada der certo, o que eu tenho que fazer? Ou melhor, e se não der certo, o que eu faço? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Pablo Fernandes e eu tenho mais um vídeo para compartilhar com vocês. Desde já eu te agradeço muito por você me dar a sua audiência e ceder um pouco do teu ouvido e da tua visão para acompanhar o nosso conteúdo por aqui pelo YouTube. Gente, eu quero falar com você hoje que está aí nessa situação de se questionar, as coisas não estão dando certo e você de uma certa forma está frustrado. Mas antes de começar mesmo esse vídeo, eu quero muito compartilhar com vocês algo que está em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes da Bíblia Sagrada, que para mim é o livro mais sábio de toda a humanidade. O escritor de Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes 10:10, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha o que o escritor está dizendo. Se o machado não está afiado, ou seja, se o machado está cego, você vai acabar exercendo mais força do que você deveria exercer se o machado estivesse afiado. E aí que entra a resposta do nosso questionamento. E se nada der certo, o que é que eu tenho que fazer? Levando aqui de forma figurada, o que a gente tem que fazer? Afiar o nosso machado para a gente ter uma produtividade maior, mas também ter menos esforço naquilo que nós estamos fazendo. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tudo na nossa vida 100% vai dar certo. Existem algumas coisas que vão fugir do controle. E talvez você está procurando a chave de, tá, e se nada der certo, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar. Eu gosto daquela tirinha, eu não sei se vocês já acompanharam por aí olhando nas redes sociais, aquela tirinha que tem um rapaz que ele está escavando uma parede e ele está em busca ali de um diamante e quando chega perto do diamante, ele volta. Ou seja, quando está bem perto dele chegar naquilo que ele tanto sonhou, que ele tanto almejou, ele para e ele volta. E nós estamos muitas vezes assim. A gente está desistindo quando a gente está perto de alcançar o nosso objetivo. Quando nós olhamos aqui em Eclesiastes, que diz que quando você está com o machado, quando o seu machado não está afiado, você vai acabar exercendo mais força, é porque pessoas não têm parado para exercer a sabedoria. Porque aqui está dizendo no final, agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, no contexto do que a gente leu agora, o que é agir com sabedoria? Amolar o machado. E amolar o machado no nosso contexto atual muitas vezes é retroceder, parar um pouco. Porque às vezes a gente está tentando muita coisa e a nossa mente está tão sobrecarregada tentando essas coisas que a gente não consegue se concentrar em uma coisa só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês olharem aqui no meu canal atualmente no YouTube, eu tenho 97 inscritos, né? Eu posto shorts, posto reels e eu coloquei uma meta e esse vídeo vai ficar gravado. A minha meta é que daqui até janeiro do outro ano eu vou estar com 100 mil inscritos nesse canal. Então, desde já, eu peço para você que se você está acompanhando esse vídeo, você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não se esqueça de deixar um like nesse vídeo se você está gostando desse tipo de conteúdo. Então, eu coloquei uma meta, só que nós precisamos entender que a gente tem que exercer a nossa fidelidade no pouco que a gente tem. E junto com essa fidelidade, a gente tem que ter uma coisa chamada perseverança. Se nós não perseverarmos naquilo que nós colocamos como objetivo na nossa vida, não adianta, as coisas não vão chegar por osmose. Nós precisamos perseverar. Então existem coisas que às vezes a gente ainda não recebeu, ainda não aconteceu na nossa vida, porque a gente está desistindo antes do tempo. E aí você está se perguntando, tá, mas e se não der certo, o que é que eu vou fazer? Você vai continuar. Você vai parar, você vai amolar o machado, talvez o machado da sua mente, que está sobrecarregada, cansada, e você vai parar um pouco, pensar um pouco e agir com sabedoria. Nessa tua pausa, você vai estar amolando o machado, porque quando você voltar a tentar novamente, você não vai somente tentar, você vai ter êxito naquilo que você está colocando como objetivo da tua vida. Então, qual é o meu objetivo pessoal hoje? Daqui até janeiro do outro ano, eu quero ter 100 mil inscritos no meu canal do YouTube.
Então eu estou colocando isso como uma meta e eu preciso ser perseverante na minha meta. Eu preciso ter persistência, não posso desistir porque os números não estão favoráveis. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, para você que está passando por uma situação de frustração, de cansaço, sobrecarga emocional, eu entendo que você às vezes quer dar o melhor para sua família e você está tentando. Eu passo por isso, eu estou passando por isso. A gente passa por essas situações, a nossa mente fica a mil. E eu me questiono muitas vezes, você se questiona muitas vezes. Agora, a única opção que nós não podemos ter é a opção de parar. É a opção, só que quando eu digo parar de desistir. Não parar para descansar, eu digo parar para desistir. Quer mais um exemplo que eu vou dizer para vocês que está lá na Bíblia Sagrada, quando vai falar sobre a pesca de Pedro. Pedro passou a noite toda pescando, está escrito no Evangelho de Mateus, Pedro passou a noite toda pescando e ele se frustrou. Mas quando foi de manhã, Jesus disse para ele, volta lá, lança as redes que as coisas vão acontecer. E Pedro diz, Senhor Jesus, eu passei a noite toda pescando, mas eu não peguei nada. Mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E Pedro foi lá e teve êxito na sua segunda tentativa. Imagina se Pedro tivesse dito para Jesus, eu não vou, Jesus, eu já passei a noite toda pescando. Eu já passei a noite toda tentando, eu não consigo mais. Mas Pedro foi lá e voltou. E você está aí, assistindo esse vídeo agora, está dizendo assim, eu desisto, eu não vou mais. E eu estou dizendo para você, não desista, continue. Ah, mas se não der certo, você continua tentando. Se não der certo, você continua tentando. E você vai parar para amolar o machado, porque você vai agir com sabedoria. Eu estou aqui para te incentivar a isso. Não desista, não retroceda. Se você está tentando algo na sua vida profissional, não desista. Talvez você está desejando passar num concurso. Talvez você está desejando crescer na internet. Talvez você está desejando aí um emprego, um trabalho. Você tem distribuído os currículos, mas até agora ninguém tem te chamado. Não desista. Não desista. Talvez você está aí pensando a milhões o que você vai fazer. Não desista, não desista. O mundo, tem um ditado que diz que o mundo é dos espertos, né? Mas eu acredito que o mundo é daqueles que não desistem, daqueles que continuam perseverando mesmo em meio às dificuldades, que continuam perseverando mesmo em meio às cobranças que a gente tanto tem vivendo a vida que nós vivemos hoje, mas a gente não pode ter a desistência como uma opção da nossa vida. Então, se você está me acompanhando agora através desse vídeo, se você está só me escutando com o vídeo do lado, isso já é um grande resultado. Isso já é um grande avanço para a sua vida, porque você está buscando o meio de você continuar. E nunca se esqueça que existem pessoas que estão dependendo da sua perseverança. Então, quando as coisas não deram certo, você vai continuar. Se as coisas não deram certo hoje, você continua. Porque você vai precisar perseverar mesmo quando os dias não são bons. Você vai precisar continuar mesmo quando tudo parece... sabe quando aquele mar que ele não tem movimento nenhum? Pois é, só quando está aquela lâmina do mar, pois é, você vai precisar continuar, mesmo que você não veja nada acontecer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça novamente de deixar um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber mais conteúdos, tá? E eu te peço também que você ative o sininho para você receber todas as notificações. Eu sempre estou buscando uma oportunidade de parar aqui e fazer um vídeo para vocês, mesmo diante da correria que eu tenho, porque eu estou com criança pequena em casa, as coisas para ajeitar em casa, mas é uma oportunidade de eu poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e também te incentivar a você continuar. Então, se nada der certo, continue. Se as coisas não estão acontecendo, continue. Porque eu acredito que você tem um potencial enorme. Eu tenho um potencial enorme e nós temos um potencial enorme. Eu só peço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.